E o Vitrine Social e Saúde, mais uma vez aqui com você. A gente sempre agradece a Deus todas as oportunidades. E muitas vezes a gente nem procura as pessoas que Deus está ali colocando no caminho da gente. Isso aconteceu com o Guto. Foi assim um encontro que a gente nem esperava e a gente tem um relacionamento hoje de amigos. Eu posso falar assim, não posso, Pode, Guto? com certeza, doutora Ina. Esse é o Guto Marcondes, ele é comunicólogo e teólogo de formação. E eu quero trazer ele aqui para vocês conhecerem um pouquinho desse homem que veio lá de São José do Rio Preto, está mexendo aqui com as estruturas de Uberaba no ramo de comunicação, eventos. Então vamos conhecer um pouquinho mais do Guto? Ah, que honra estar Boa aqui com tarde, meu você. querido. Muito boa tarde. Para quem está assistindo, vendo, ouvindo, né? Uma alegria estar com você, doutora Iná, que tem um trabalho já alicerçado aqui em Uberaba. A doutora Elias está lá atrás das câmeras. Agora, não sei se é o Rodolfo ou o Rafael, eu confundi agora. Os cachinhos é do É, Rodolfo. Rodolfo, o Brunão tá aí também. Deus abençoe todos vocês que estão aqui e você que está assistindo também. Vim para Uberaba, tá completando agora, né? Agosto, setembro, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Acabei de chegar, tô novo em Minas, mas já morei em Minas anteriormente, né? Morei em BH, me formei lá, todas as minhas formações, as principais foram em Belo Horizonte. E de lá mudei por profissão mesmo, direção de Deus também, e agora Uberaba. Me conta, defina para nós aí, me explica o que que é essa formação sua Aham. comunicólogo e o teólogo a gente já sabe para onde vai ali, mas comunicólogo, me Tá, fala, onde você se formou? eu comecei no rádio, eu cheguei em casa, na verdade na escola, né? Cheguei na escola, os meus amiguinhos tinham mesada e eu não tinha. Eu cheguei assim, mãe, por que eu não tenho mesada? Que Aí ela, pergunta aí difícil. ela falou assim, ah, você quer mesada? Você vai pro rádio com seu avô. E eu fui pro rádio fazer o programa de rádio da igreja, né? Minha família toda, pastoral. E fazer o programa Cadeia da Prece. Eu tinha 14 aninhos. Olha, Foi. Aí ela me deu um dinheirinho lá, né? começou a Mas, mesada. mas eu tinha que fazer alguma coisa. Já começou aquela conscientização do trabalho e valor do trabalho, né? E administração daquele recursinho que eu tinha ali para eu conseguir fazer o que eu queria, ir no cinema, sair com os amiguinhos, né? Então foi ali. Então quando chegou com 17 anos para escolher a faculdade, não foi difícil. Eu já tinha pegado encanto por estúdio, né? Já tinha a habilidade fazendo programa ao vivo, imagina, orando pelas pessoas, lendo a Bíblia, né? Tendo que dar interpretações, aplicações. E isso na presbiteriana. Tenho Sim. muita alegria de falar que eu vim de lá. Desculpa. E aí, com 17 anos, eu prestei publicidade. Achando que era criação, porque eu gosto da parte criativa, Uhum. né? Deus me usa muito nessa direção de criar. A execução não é muito comigo, né? Eu preciso de gente. Mas Não, a tudo gente não dá conta de não dá conta tudo. de tudo. Só que eu gosto da criação. Quando eu vi que eu tava no lugar errado, eu falei assim, bom, não tem como voltar atrás, né? Tem que terminar isso aqui. Aí concluí e prestei novamente pro marketing. Aí formei em marketing e aí fui fazendo especializações até chegar no mestrado em comunicação agora em 2023. Então demorou, né? Uma trajetória bem longa em todas as áreas da comunicação. Eu entrei, especializei, hoje sou comunicólogo, né? Especialista em comunicação, né? Em como falar, em como se fazer entendido, né? E nessa trajetória também comecei a palestrar, ensinar empresas, textos, né? Hoje em dia tem o chat GPT, mas vai que uma hora esse sistema cá, a gente tem que saber Tem que produzir saber. bons textos, né? Revisão ortográfica para edição de livros, toda essa parte editorial de língua portuguesa, né? Então eu estudei essa parte inteira. Agora eu entro agora para o ano que vem, idiomas, focado em inglês e espanhol, comunicação. E a teologia ela veio ali em 2015, 16 por uma pressão, não tenho dificuldade nenhuma de falar desse jeito, por uma pressão mais familiar do que vocacional, Uhum. né? Então eu fiz para atender um pedido familiar e aí eu fiz a teologia também. Mas o conhecimento nunca se perde, né? Não, nunca se Com perde. certeza você aprendeu muita coisa lá e você trouxe isso para o seu dia a dia para você usar num momento muito especial da sua vida, né? Soma, né? De soma ali. Soma. E me conta, eu sei que a teologia ela ensina ali a interpretar a Bíblia, né? Mas ela fortifica o ser humano.
Que horas que isso, assim, que você sentiu a base da teologia na sua vida? É, eu enfrentei depressão. Logo depois ali, 2015, eu fiz uma sociedade, né, que deu muito errado, doutora Ina. Nossa, eu paguei um preço alto de dinheiro, moral, né, que a gente vai para esse lugar mesmo. Nossa, vem aquela sensação de fracasso, né? Quero falar para você, se você tá no momento de falência, vai passar, você vai conseguir reconstruir, você vai conseguir renascer, né? Mas precisa processar essas dores. E são difíceis. E ali, naquele momento de processamento de tantas coisas que deram errado, né? A teologia, a Bíblia, foi mesmo o alicerce para que eu conseguisse me levantar. Com a força de Deus, obviamente, com a ajuda pastoral, com certeza, com a ajuda psicológica, com certeza, com o uso de medicações por um tempo, com certeza, e a gente recomeçou. Mas ali eu encontrei na palavra de Deus, né, uma direção, uma clareza, porque a gente se perde, doutora Ina, por causa de coisas muito pequenininhas. A gente não vai errar em situações enormes, a gente vai errar na situação pequena. Porque a situação muito grande, que você vê que vai dar muito problema, logo que você desvia dela e sai. É porque o obstáculo é grande, você Exatamente, enxerga, né? exato. Aí aquela situaçãozinha pequenininha, tipo assim, sabe, no meu caso, esse contratinho aqui, tal, 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 é ali, né? Eu não sei a sua profissão, não sei o que você vive, o que você faz, o que você produz, mas preste atenção, os detalhes é que fazem o todo, né? Ser bom ou te levar para situações que são desagradáveis, e aí você tem que, sim, a Bíblia é muito clara em relação a isso, né? A lei da semeadura, ela tá valendo. Aquilo que você fizer, você vai ter que prestar conta aqui e também lá no céu, né? Então Plantou, plantou, vai colher. colheu, exatamente. Então esses detalhes nas mínimas coisas, né? E aí meu olhar começou a mudar sobre muitas coisas. Eu também não tinha maturidade para lidar com o que eu lidei naquela época, né? Eu tinha 20 alguns anos, novo, né? Hoje estou mais perto da casa dos 40, né? 36 eu tenho hoje. Uhum. Então era mesmo eu acho que era o período certo de errar. É, eu ia Isso, falar isso. ali Isso é daria tempo, permitido. isso. Ali deu tempo, foi o período mesmo de aprender, né? Porque a forma que eu cresci também muito protegido dentro de uma igreja, uma família cristã, eu não tive experiência de poder errar, não tinha, porque eu era cercado, não é? Então, era tudo muito projetado, ou Não tinha maldade ali perto de não, não você, né? tinha, não tinha. E essa bolha, né? Eu vou falar desse jeito, era muito forte. Porque não era só, era avós, tios, todo mundo da igreja. Então, para chegar ali, não chegava. Então, eu não tinha acesso à rua, nunca brinquei na rua, não tinha nada disso. E quando eu fui empreender, muito incentivo dos meus pais, obviamente, né? Nunca trabalhei em CLT, né? Sempre empreendendo. Então, quando comecei a empreender, né? O primeiro projeto deu certo, aí o segundo foi onde eu dei um capote bem, bem capotado mesmo. E tive que fazer todo esse resgate, né? E a teologia entrou mesmo com a palavra de Deus que traz cura, que transforma, que liberta, que restaura, que faz nova todas as coisas. Não sei como você está aí hoje. Às vezes você está numa situação igual essa que eu passei, de falir, de perder tudo, né? De ficar com vergonha, de querer se esconder. Olha, eu tô aqui para dizer para você, você vai sair disso, mas se apegue à palavra de Deus, se abra para as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Entenda que nem todos os pastores vão te ferir, muitos vão te ajudar. Existem pastores saudáveis, existem igrejas que têm a teologia mesmo, né? Porque hoje em dia a gente tem muito a questão do coach entrando nas igrejas. E eu não sou contra, né? Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Tá tudo bem os vários formatos, mas você vai encontrar igrejas muito sérias em relação à palavra, como a presbiteriana, eu vou deixar recomendado. Hoje tem que recomendar, igual médico, né? É. Procura presbiteriana metodista, né? Igrejas mais tradicionais, você vai encontrar esse amparo com menos emocionalismo e mais Bíblia, né? E você vai perceber que a palavra ela vai te curar, né? Sem emocionalismo e sem te prometer nada, né? Aliás, ele vai te prometer aquilo que ele vai cumprir. Ele é fiel. E tudo que está ali você tem acesso. Basta que você entenda e que você busque, que você se alimente, né? Então faça isso e com certeza você vai renascer, seja da onde você estiver, qual a faixa etária. Às vezes tem pessoas que faliram aos 50, aos 60 e acreditam que não tem mais tempo. Tem. Calma, volta, conserta. Deus sempre tem. Eu gosto muito daquele versículo, agora esqueci o endereço.
As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, né? E depois em Malaquias fala que sobre nós nasce o sol da justiça, trazendo cura e salvação. Então, todos os dias, tem o não temas também do dia, né? Todo dia ele fala, não temas, eu estou levando para você cura e salvação. Olha, esse sol está nascendo, você tem uma nova oportunidade de fazer diferente, né? Se a gente pegar a capacidade que Deus deu ao homem de dividir o tempo, né? 12 meses, 4 semanas de cada mês, 7 dias de cada semana, 24 horas de cada dia, 100 minutos de cada hora. É sempre chance que Deus está dando a mim, a você e a quem está vendo de recomeçar, né? De fazer diferente. Então preste atenção nas oportunidades que você tem para que você conserte, renasça, faça novo e tenha uma colheita diferente. Quando aí você fala do tempo, a gente sabe que no mundo tem muitas desigualdades, né? O ser humano é diferente, tanto em personalidade quanto em questões financeiras. Mas se tem uma coisa que Deus deu igualzinho para todo É, mundo, é é o o tempo. tempo. 24 horas para mim, 24 horas para você. Então, nisso ele colocou ali igualzinho para todo mundo. É Então a verdade. gente tem que aproveitar esse tempo para poder crescer. Você com esse tombo cresceu. Cresci muito, E hoje você vixe. é quem é devido a esse tombo. Se não É, tivesse, talvez você não seria. não teria maturidade, cabeça, né? Para entender sobre relacionamentos, né? O meu tombo foi por confiar excessivamente em outras pessoas. E a palavra já fala, vamos para a Bíblia de novo, né? Aqui, maldito, olha como Deus classifica, né? Maldito, eu não preciso falar o resto, aquele que confia em outro. Então, assim, cuidado com os excessos. A gente vai ter que construir relacionamentos com limite, gente. Tudo com limite. É até aqui, né? Então, eu soltei finanças, assim, desenfreadas, né? Não pode, gente. Tem coisas que realmente tem que vigiar bastante mesmo. A palavra fala pra gente também. Vigia, depois você vai orar. Aí, o que adianta a gente passar 24 horas orando um monte, né? Igual, faça isso. Mas vigia primeiro, né? Vigia o comportamento, vigia a fala, vigia o que você está fazendo. Leia os contratos, igual no meu caso, né? Eu assino muito contrato. Leia os contratos. Por mais que você tenha apoio jurídico, entenda. Ó, peça Você esclarecimentos, né? sente assim, você sente quando não é para você fazer algum Sinto. projeto, você Aham, sente? sim. Hoje em dia, sim. Mas tipo, 10 anos atrás, não. 10 anos atrás, tudo que eu fazia. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu oro. Peraí, calma. Porque Nada apressado. não. Tudo igual aqui. Uberaba foi 2 anos e meio para começar, né? Teve um processo de maturação muito grande até a paz, né? A paz, ela é o sinal. Você sentiu que era É, hora de vir. paz é sim, qualquer outro sentimento é não. Na Bíblia não tem talvez, é sim e não, né? Então, se é talvez já é não. Então, espera, não se mova, não mude, não faça nada até que você tenha a paz. Mas cuidado, a paz ela está no Senhor, de nosso Deus, como você quiser chamar. Cuidado com a emoção, o coração é enganoso. Ele pode, né? Ah, porque eu quero fazer um evento. Mas você tá com paz para fazer isso? Você tá emocionado? Não, é igual eu falo, né? O Bruno tá aqui, é o André, trabalha comigo, fala assim, gente, peraí, eu tô emocionado, me dá 3 dias. Hum, Aí a emoção baixa, assim, não, eu tava muito louco, não vamos fazer isso não. não, não. Aí recuo na hora, né? Então, nunca decida com a cabeça quente, né? Não fale nada no nervosismo, porque você vai machucar pessoas e aí é difícil. Aí, né, ao invés de você ser alguém que leva esperança, você está causando confusão, né? Então, É. não, né? Então, tanto na euforia quanto na falta de alegria, não fala nada, não decide nada, se recolha mesmo durante um período aí de 3 dias no mínimo, e aí você vai conseguir, com clareza e com a Bíblia, orando, né? Claro que eu vou incentivar isso sempre, você vai conseguir entender o que Deus quer que você faça. No meu caso, aqui em Uberaba, Guto, tá? Eu tive resistência de vir pra cá. Não queria. Tava em Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo. E Maravilhosa a cidade, por amo, sinal. amo demais. Eu não amava Também. lá, sabe? Eu não amava, eu cheguei lá odiando lá. Foi. E Nossa, não tem aí, como odiar não, aquela e cidade, aí Hugo. eu tinha experimentado Gente. Londrina, né? Ah, tá. Aí eu falei assim, não, eu não quero sair embora de Londrina. E o próprio Deus fazendo, não foi Sim. nada a intenção minha, sabe? Porque tem gente que vê as coisas e acha que a ideia é minha, gente, não é. Minha ideia era montar um estúdio, era tudo fica lá, né? Onde os poucos que estão vivos da minha família estão lá, eu queria ficar perto deles, né?
e montar um estúdio e ficar lá, e tá tudo certo, né? Pastorear lá mesmo. Mas o próprio Deus foi sinalizando, que é aquilo que eu falei para você. Coloque oração, ele confirma para sinais, daí sim eu vou. Então tem coisas que demoram muito para acontecer, né? Tem coisas que demoram bastante. E tem outras situações que são mais rápidas. E sempre a obediência ao Senhor. Esse temor hoje eu tenho muito forte. Tudo eu oro, não não é algo forçado, é tudo oração. Em cada reunião que eu vou fazer, em cada lugar que eu vou, eu não quero saber se a pessoa, sabe, assim como eu respeito a fé dela, assim, preciso fazer uma oração aqui, tudo bem pra você, tudo bem. Ninguém nunca rejeitou, nunca tive uma barreira com isso, Uhum. sabe? Os lugares que a gente tá entrando, eu falo a gente porque eu sou igreja, junto com quem tá assistindo também, junto com você, com o doutor Elias, eu sou igreja. Então, lugares que nós estamos entrando que a igreja não entraria. Dificilmente, no formato culto, entraria, né? Sim. E a gente entra nesses lugares levando a Bíblia, levando esperança, né? Levando transformação igual no shopping aqui, aquela história linda. Quantas que você contou, né? Senhora, vou falar você, né? Você não Por tem idade para favor. senhora, né? Ainda É, não. ainda não. Igual você falou lá, quantas vidas não foram atingidas, né? Levando esperança. A Bíblia é pura, né? Então, em lugares que dificilmente algumas pessoas não entrariam numa igreja para escutar aquilo. Jamais entrariam, né? Então é uma missão. Eu enxergo hoje como uma missão, sabe? De levar mesmo esperança. Porque um dia eu precisei que alguém levasse esperança para mim, eu precisei ser alcançado, né? E eu tava machucado com a igreja e a hora que eu tô falando que eu venho de família de igreja. Então eu tava muito ferido, né? Para encontrar essa cura foi um processo muito difícil e eu entendo que às vezes a gente não quer estar no ambiente de igreja por se sentir apontado, por se sentir julgado, por se sentir rotulado por um erro que você cometeu, por alguma situação, né? Então, esses ambientes neutros, você vai encontrar essa possibilidade de ter nessa cura e ver, sim, que você vai conseguir se reconectar. Hoje, eu estou me reconectando a uma outra igreja, né? Em Uberaba. Demorei 4 meses, né? Em oração. Ainda estou fazendo uma visita, mas provavelmente vou me reconectar ali. Porque a gente tem que fazer parte do corpo, né? Sim. Tem aquele exemplo muito claro. Se você cortar a mão e colocar aqui, essa mão vai o quê? Morrer, mas o corpo vai continuar vivendo com a falta da mão. Porque precisa da mão, mas ela não quer, cortou, né? Então, né, se reconecte para que você tenha vida. É importantíssimo que você participe de alguma comunidade, né? E aí Deus te direcione, né? Recomendo presbiteriano, metodista, batista. Mas aí você pode ir onde você quiser, né? Mas o que eu sempre falo, doutora Ina, vá na igreja mais próxima da Bíblia. Mesmo que isso signifique ter que ir mais longe de sua casa. Vá mais próximo da Bíblia para você ter menos problema, né? Com emocionalismo, com sensacionalismo. Nada contra você ir para áreas emocionais, sociais, em ambientes propícios para isso. Mas existe uma confusão muito grande, infelizmente, hoje em dia, né? De palavra com umas coisas. Eu prefiro corpo, alma e espírito, né? Então, o que é corpo, o que é alma, e tem que cuidar mesmo. E o que é espírito. E tem que cuidar também. Você, se pudesse se definir em uma palavra, qual palavra você se definiria? Uma palavra só? É, uma. Uma só. Ai, nossa, eu teria algumas, né? Mas hoje, 2025, obediente. Obediente? Obediente. Mas já anteriormente ousado, eu sou bem. Quando Deus confirma, ninguém para, só ele, né? Eu Uhum. falo que quem bota limite é o banco e o município, porque Deus não tem, Deus não. não tem, não. Não, obediente. Hoje eu obedeço mesmo assim, na risca, sabe? Eu tenho muito medo de desobedecer, por já ter pago preços altos, né? De todas as áreas. Obediente, com certeza, ao Senhor. Né? Ao Deus que eu acredito, que eu chamo de Deus. Você pode chamar como você quiser, mas eu chamo de Deus, sempre falarei sobre Ele, né? Então é obediente, com certeza. Eu vi que você aqui em Uberaba já chegou em 4 meses. Só em evento seu eu já fui em 2, Aham. né? E eu sei que você está programando muitos outros aí. Tô. Tem coisas especiais para nós aí, eventos que você já pode Tem. falar. Posso falar que Deus já mandou fazer, então obediente tem que fazer, né? O conecta, essa palavra veio em oração, né? Eu tava
numa madrugada, horas, mas todas as madrugadas, já tem alguns anos. E eu não estava conseguindo entender a direção, sabe? Assim, Deus, eu preciso de uma clareza sobre o que o Senhor quer. Eu preciso de um nome só, para que as pessoas fiquem entendidas do que se trata. Se trata de conexão. Isso daí eu já vinha fazendo desde 2017, 18, ainda na presbiteriana, eu já promovia encontros de conexão sem pretensão de nada, sem saber o que eu estava fazendo. Não tinha nem nessa clareza do que eu estava fazendo. Depois que eu fui entendendo, quando as coisas começaram a se formatar sozinhas, as coisas foram se montando, né? E nessas madrugadas mais pra cá, eu sou assim, é conexão. É sobre juntar pessoas e ativar propósitos. Para que essas pessoas juntas encontrem o propósito que elas têm para fazer. Ou construam também, né? Algo legal. Para transformar realidades, para transformar pessoas, para ativar pessoas. Tem pessoas, né, doutora Ana, que infelizmente recebem da própria família, da própria comunidade. Quando eu falo família, qualquer formato. Às vezes foi criado por vó, por tio, é adotado. Uhum. Família. Escuta na escola, frases tão negativas, Sim. né? Então, esses ambientes, eles são para esse resgate, né? Daquilo que Deus nos criou para ser. Então, o Conecta, ele vem com essa direção, não é nem proposta, é uma direção muito, muito clara do que fazer. Então, conectar todos. Existe um livro que chama Os Montes da Sociedade, né? Que é comunicação, mídia, política, saúde. Eu esqueci os outros agora, mas só dá um Google que você vai achar fácil, tem PDF, inclusive leia. E nós cristãos, nós temos que estar em todos os montes da sociedade. Então a gente vai fazer o Conecta Empreendedores, a gente vai fazer o Conecta Business, Conecta Saúde, Conecta Educação, Conecta Esportes e o Conecta Música, né? Então são todas ações de conexão. Aí cada um vai se identificar na área em que quer crescer, em que quer aprender, né? Em que quer evoluir e que quer ser ativado, né? Então é para crescimento de uma cidade também, mas principalmente do ser. Né? A intenção do Conecta é o ser, né? Porque o ter e estar ele é transitório, ele vai passar, muda. Eu já estive em muitas situações que hoje não estou e não tenho mais. Mas do que eu sou continua. E Uhum. isso vai até a gente não morre, né? A gente sai daqui e vai para a vida eterna. Eu acredito e defendo isso. Então, isso continua. O ser, ele continua. O ter e o estar, não. Então, eu já morei em algumas cidades que eu não estou mais. Já tive casos e casas que eu já não tenho mais. Vendi, troquei, melhorei, né? Perdi quando fali. Né? Essas coisas, elas são transitórias. Agora, o ser, ele tem que ser intacto. Ele tem que ser alicerçado, sabe? Ele tem que ser mesmo fortalecido. E essas ações de conexão, elas trazem fortalecimento. Porque você, igual você, o doutor Elias, com tanto conhecimento, né? Pode me ensinar tantas coisas que eu não preciso aprender, né? Então, esses encontros, esses eventos, é mais do que aquilo que a gente coloca lá, né? Luz, som, a gente vai usar essa estratégia, mas o funil nem é vendas, nem é nada. É claro que isso faz parte, porque a gente está nesse Acontece, plano. né? Isso, Uma coisa chama a outra. mas a minha preocupação é com o ser. Doação de órgãos, doação de sangue, essa conscientização sobre educação. Tem que ler, ao invés de gastar muito tempo consumindo coisas no Instagram que não te levam a lugar nenhum, né? Invista seu dinheiro em coisas sábias que vão te render um bom futuro e um descanso mais tranquilo, né? Ao invés de você ficar gastando em querer coisas para mostrar para pessoas, para você se sentir aceito por elas e no final das contas elas não estão nem aí, Nem aí. nem aí, Seu né? dinheiro tá indo pro bolso de Exatamente. alguém que já tem Já tem bastante. bastante. Então, é essa preocupação com o ser, né? Que é uma busca que eu tenho. Eu fico muito preocupado com quem eu sou, né? E eu quero que as pessoas entendam quem elas são também. Porque se a gente faz um exercício muito rápido, quem é você? Você vai falar pra mim. Eu sou doutor Iná, trabalho em tal lugar, sou de tal igreja, sou esposa, sou mãe, sou irmã, sou filha. Tá. Você me deu referências de quem você é, de onde você trabalha e o que você está ligada. E o que você faz. Mas você não respondeu quem você é. É uma pergunta muito profunda. Quando eu fui indagado por essa pergunta, eu não tinha resposta. Assim, eu dei os meus títulos, né? Uhum. Eu dei referências, eu dei bairro que eu morava. O que isso importa? Não importa. Você pode estar em outro lugar daqui a Exatamente, pouco. exato, quem você é.
descobrir essa identidade, aí vamos voltar para a Bíblia. Descobrir essa identidade foi um resgate para mim muito forte. E quando eu descobri quem eu sou em Deus, filho, não apenas servo, filho, tudo mudou. E é isso que o conecta, que eu quero que aconteça, que as pessoas se encontrem. E que elas entendam que o ter e o estar é transitório e tá tudo bem. Mas o que você é, não. Então a gente tem que ser, né? Ser consciente, ser social, ser empreendedor, ser. Né? As coisas elas mudam, mas o ser não. E uma das falas suas, né, que eu até comentei com o Elias, falei, nós temos que conhecer melhor o Guto, né? Porque já Ah. fui em 2 eventos do Guto e não o conheço, né? Mas uma das falas que você falou para mim e pro Elias, assim, que me chamou bem a atenção, que você falou assim, você nem vai lembrar do que Acho falou, que né? não, hein? Eu falei, eu quero ganhar, mas eu quero que as outras pessoas ganhem também. Claro! E o que a gente vê hoje em dia, as pessoas. Não, eu quero ganhar, o outro que se lasque. Então eu achei essa fala muito importante, sabe, Guto? Aham. Porque o ser humano, ele não pode ter o egoísmo extremo de pensar só nele, Não. sabe? Porque o que adianta, né? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela falando assim: ah, eu quero ser milionária. Eu falei, você Pra está quê, no final das preparada? contas, Você né? está preparada para essa vida de milionária? Tô. Eu falei assim, o milionário, para começar, você é pobre, né? E tá ficando milionária. Perto dos milionários não é o seu lugar e nem eles vão te enxergar assim. Primeiro, que você não vai ter a mesma capacidade com eles e não vai frequentar o mesmo ciclo que eles. Isso é um ponto. Segundo, você ficou milionário, você vai perder os seus amigos. Aquele Que acesso, né? que você vai achar que as pessoas estão aproximando de você Por interesse. só interessado. Aí o que vai acontecer com os seus milhões? Você vai ficar isolada, sozinha com os seus milhões. Você está preparado para isso? Falei, porque hoje eu gostaria de ter uma vida financeira tranquila, mas que não me afastasse das pessoas que são meus amigos de convívio. Eu não preciso ficar longe deles, não. Porque em outro lugar eu não vou ser nem aceita. Para que É, que eu vou ficar querendo frequentar lugares que eu nunca fiz parte, que eu não convivi, que eu não cresci? Não que são importantes para aquelas pessoas. E se algum dia eu chegar lá como visitante, eu vou ser bem recebida, vou olhar, vou aprender e vou ficar no meu lugar onde eu acho que me caiba e eu vou ser feliz ali, é. onde eu estou, Aí, você tá sendo. né? É o ser. É, os milhões podem vir, podem ir embora, né? Mas o ser, ele é esse ser consciente. E quando você fala que eu falei, com certeza eu falei isso, né? Eu falei isso o Falou. dia inteiro. Eu falei assim, gente, não é só sobre mim, não é só pra mim, é pra todo mundo, é pra cidade, né? Quando a gente vai para os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos pegar a multiplicação que é mais comum e mais fácil de entender, né? Jesus multiplicou o pão para quem? Para todo mundo, o pão e o peixe. Não foi só ele que comeu. Não foi só a equipe dele. Vou falar a equipe dele. Não foi só Sim. quem estava com ele, a comitiva. Foi para todo mundo. Todo mundo foi abastecido naquela necessidade apresentada que era o alimento, a fome. Eles precisavam comer. Se a gente está fazendo ações, qual é a necessidade do Conecta Saúde? Promover saúde para quem não tem e conscientizá-los. Então é para todo mundo. Entende? A consciência para quem precisa ter, a informação para quem está desinformado e a rentabilidade para quem está investindo. Tem que ser para todo mundo. A multiplicação se concentra num só, então aí não é prosperidade. Porque a prosperidade, quando você vai estudar essa palavra, estude. Tem cursos, aulas gratuitas no Google, no YouTube, que você pode assistir e ficar bem informado. A prosperidade, ela atinge onde você está. Cidade, região, pessoas que estão ao seu redor, elas têm que ser abençoadas na saúde, no dinheiro. Eu não sei porque as pessoas têm tabu de falar sobre dinheiro, né? É uma coisa estranha. Nossa, tem Todo medo, mundo, né? uma ferramenta que a Todo gente tem que mundo quer usar. e parece que tem Aí medo quando de fala de dinheiro, não, pode falar. vem um negócio nas reuniões, né? Vamos falar de dinheiro agora. Gente, é dinheiro, é uma ferramenta que você usa, né? E você tem que mandar no dinheiro, ele não pode ser seu senhor.
É ao contrário, você é senhor dele, né? Perdão. Ele vai te servir. E tem que ficar no lugarzinho dele lá, porque senão, é que isso que você falou, vai pra cabeça, é sobre mim, sobre mim, sobre mim. Não é. Não é, não. Tá se achando que é a bolacha Oreo, né? A A última, última. a Coitado, última ainda até bolachinha. pena. Gente, não pode. Então, assim, é sobre o todo, né? É Então, sobre as pessoas também não valorizarem, né, é, o que elas têm ali na vida delas. Porque eu acho que quando você constrói amizades, família, não é dinheiro que tem que fazer você abrir mão disso tudo, não, né? Então as pessoas às vezes trocam tudo pelo dinheiro e o dinheiro acaba, o o que dinheiro a maioria acaba. das vezes a gente vê. É, E aí vem a infelicidade, quem vai te acolher? Família. e o que não tem valor é só preço, É, só né? preço. Essas coisas que têm valor, isso que eu tô olhando nos seus olhos, isso aqui tem valor, né? O custo desse ar-condicionado ligado é só um preço, né? Mas essas conexões, voltamos para o Conecta, essas conexões é que valem, né? Que fazem o ser ativado, ser abastecido, né? Nossa, como eu aprendi com a doutora Ina, então eu também posso, né? Então eu também consigo. Então essas conexões, e quando a gente olha para Jesus novamente, a gente vê ele se relacionando o tempo inteiro. Algumas vezes a Bíblia cita que ele vai se retirar para meditar, para orar, para fazer os jejuns, mas a maior parte ele estava ali se relacionando, né? E principalmente com as pessoas rejeitadas, com as pessoas à margem, que a própria, eu vou falar igreja, né? Que a própria igreja não queria, né? E hoje a gente tem o Mesmo, mesmo cenário igualzinho. continua igualzinho. Então a gente vai olhar para essas pessoas que não são vistas, dar voz, dar vez para elas, acolhê-las, ativá-las, né? Para que elas vão, assim como Jesus fez, né? Se a gente é cristão, somos pequenos cristos, né? Devemos ser exemplo, Nós imitadores dele. temos que ser agente de transformação, né? É, Sempre. em qualquer lugar, com todas as possibilidades, né? Que Deus nos dá onde você tá. Não, e aquele evento lá de influenciadores, me fala. Aquilo lá também foi direção de Deus. Eu já fiz em Rio Preto e já tinha feito em Araçatuba. E levou 2 anos mesmo pra mim chegar a Uberaba, porque eu não queria vir, gente. Nada contra os uberabenses, né? Mas assim. Não, a gente É... entende. não é sobre as Sair do que tá pessoas. confortável é complicado. É isso, é É isso. porque você Nunca tá. é. Porque fala assim, nossa, não queria vir. Não é sobre as pessoas, não é. Era, né? É porque tava Deixar confortável. um lugar já que já tinha chego, né? Adaptado, né? Exatamente. Pra ir tudo outra vez, vai. Tá bom, vamos lá. É, esse evento de influenciadores é justamente porque as pessoas têm uma consciência do ser. Então, influenciadores, a gente conseguiu, para a glória de Deus, juntar pessoas do digital e do offline, porque tem muita gente na vida real que influencia muito mais do que eu e você, Sim, com né? Pessoas que certeza. estão com portas abertas de atendimento, passa ali, quantas pessoas, né? Um exemplo, uma barbearia, né? Igual o doutor Elias falou lá no consultório, não é uma boca só, é uma vida, É é uma uma história, história. é uma influência, entende? Sim, Quando a pessoa que usaram essa palavra e colocaram ela no digital, mas a influência ela não é só digital, ela é real, muito mais real que digital. Claro que Deus vai dar mais alcance para uns do que para outros, isso daí é Deus que faz. Como você está usando esse alcance? Essa consciência, sabe? Eu tenho que usar esse alcance que eu tenho para isso, né? E trazer essa conscientização. E dentro disso, estratégias também para que essa comunicação seja legal, para que a roupagem da comunicação seja boa, aquilo que você quer produzir faça sentido, conecte com o público certo, né? E que você use essa influência também para o social, que era o que Jesus fazia o tempo inteiro, né? Volto no exemplo para ficar mais fácil de memorização do pão e peixe. Ele poderia ter multiplicado o pão e peixe para ele para a equipe e tá tudo bem. Uai, ele é Deus, pronto, acabou. Não, uhum, mas ele deixou o exemplo, é para todo mundo. Então, usar a influência para todos, quantas pessoas não precisam de uma bolsa de sangue? Quantas verdade. pessoas não precisam? Morreu, gente. Não vai usar aquela córnea mais. Doa, sabe? São vidas que estão na fila. Talvez uma realidade que eu não vivi, que talvez, não sei se você viveu, mas é uma realidade que nós temos
que olhar para isso e conversar sobre isso. E sabe ali naquele evento ali de influenciadores, a informação chegando, né? A Carla falando que existe mais fila de espera pro rim do que pro coração. Eu achava que era mais cardiopata que existia do que o pessoal É, com problema renal. Eu não tinha essa informação. a gente, aí cai naquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né? O compartilhar a informação, como a gente Uhum, aprende, né? E promove, e aí a gente vai para outras áreas da sociedade que os cristãos ainda não estão, né? E que precisa ir lá e falar assim, ô, olha isso aqui, presta atenção nisso aqui, para de ficar fazendo conferência sobre eu, e olha o outro, né? Então, uhum. a gente tem uma galera precisando. E o que é você doar 1 litro, eu não sei se é 1 litro, né? Uma quantidade exata de sangue lá. Doa o sangue, gente. Que é isso? Porque, então, de parabéns, todas as igrejas que fazem ação social alimentícia, realmente, parabéns. Mas não é só sobre alimentos. Tem muitas escassez em muitas áreas que a gente precisa olhar. Falar assim, tá, de alimento, beleza, o pessoal está conscientizado. Então a gente precisa falar sobre isso. O ser humano precisa, tem tantas coisas básicas que ele nem sabe, e que a hora que o problema acontece, ele descobre que não Exato. sabe, que aí ele começa a se mover para aprender, né? Para ter que buscar a informação, onde está a informação, como é que eu pego, né? Então E as comunidades em si, muitas vezes elas não estão preparadas para é nada, verdade. É para verdade nada. mesmo. E aí é o nosso papel, né? Eu falo nosso, eu tô falando aqui como igreja, É a sociedade em si. sociedade em si, já que a sociedade em si, para não entrar em problemas, já que a sociedade em si está caminhando para um outro comportamento, então a gente tem que manter, né, essa informação ativa, disponível para muita gente, porque infelizmente caminhou para uma coisa muito tudo de muito humor, faça piada de coisas que não tem graça nenhuma. Ou julga-se o outro por Aham, nada, por né? nada, né? Todo mundo tem opinião para tudo, né? Tem. Mas não tem opinião para, não consegue ir Todo mundo é lá, especialista mas em ninguém é alguma referência, coisa. né? É isso que eu acho, assim, você tá falando tanta coisa, doa sangue já, meu querido. Já fez Não, sua parte, né? e o que eu acho mais incrível é assim, as pessoas pegarem um momento X da outra pessoa, uma fala e ficar debatendo e acusando e falando, né? Tem coisas que a gente vê que já tá errado mesmo, né? Mas é uma coisa do dia a dia, né? Nós temos hoje os narradores das vidas das pessoas no Instagram. É, os julgadores. Eles narram a vida. Ai, porque fulano fez isso. Ah, tá errado. Tá errado. Ó, é a opinião dele. Para outra pessoa não tá errada, Nossa, eles têm, né? né? Vão lá citar o livro de Juízes, colocar o nome deles lá, coautores, Nossa. porque pelo amor de Deus, gente, meu Jesus amado, é muita gente julgando coisas que, né? Não É, diz respeito à vida dele. exatamente, e eu faço terapia há 10 anos, né? Desde quando eu tive um erro muito grande, né, em sociedade e não parei terapia, e minha mãe era psicóloga também, era que já tá lá com Deus, foi promovida já tá lá com o pai. E aquilo que a gente mais julga, é o que a gente mais tem. Então, quanto mais eu julgo, aquela pessoa é corrupta, significa que você também é bastante, presta atenção. Porque a corrupção não tá na quantidade, é a ação. Se você vai aqui na frente e o cara que comprou a água não passou o troco certo, você não devolve, isso é corrupção, sabe? Ah, o cara colocou 2 litros a mais no tanque do meu carro. Não, o problema dele. Não, corrupção. Entende? É a ação. Aí a pessoa acha que a corrupção é quem tá lá em Brasília, quem tá dentro de uma prefeitura, quem tá num cargo de uma gestão pública. Não, gente. Acorda, às vezes você está sendo mais corrupto do que muita gente que está em Brasília. É a ação, entende? Por isso que eu falei lá no começo. Preste atenção nos detalhes. Porque é esses detalhinhos que nos pegam. Por isso que a gente não avança para situações maiores. Porque o coração ali tá pegado. Né? Então, cuidado com as pequenininhas coisas. É apontar, né? Tem É, aquele coisa, né? Você aponta o dedo para um e tem quatro virado para nós. virado pra gente, né? É A isso mesmo. gente acha que pode sair julgando, né? Mas nós somos ainda muito imaturos E como seres muita humanos. coisa, né? Infelizmente, em muita coisa. Mas acredito, nesses eventos, nessas ações, tenho encontrado muita adesão de pessoas que querem, sabe, o bem, Mudança, né? mudança.
né? E quando a gente entra mesmo com essas conscientizações, com essas educações, com essas informações, o resultado é muito positivo, graças a Deus, né? E é para todo mundo mesmo. Ah, é para uma classe A, B? Não, gente, por isso que é evento gratuito. Se fosse para filtrar, a gente colocaria, né, um Um valor, preço, um né? preço, né? Mas não é, para que você, em qualquer cidade que nós passarmos, você seja ativado, informado, conectado, né, a ele, né? E já falei a intenção do Conecta, né? É Ah, conectado sim. ao Senhor Jesus, né? E que você tenha a esperança ativada. Então, vai ser lindo que Deus já está fazendo, né? E essa adesão, eu achei que eu ia ter mais resistência, confesso. Quando eu cheguei, apresentei para algumas pessoas inicialmente, me falaram sobre Uberaba de uma forma muito diferente da que eu vejo. Sim. E aí eu falei assim, não, gente, vai fazer e vai ser legal. E a gente foi, a primeira ação que a gente fez foi junto à FIENG, que foi de empreendedorismo, em junho. Né? Agora é a terceira ação, dia 28. E o doutor Elias vai estar lá, a doutora Ina, já Vamos. falando. Nós vamos estar lá. Vai estar lá. A primeira ação foi em junho, então agora é a terceira, né? Então, de empreendedorismo, né? E a gente colocou no primeiro, o Auditório para 80, a gente colocou 52 pessoas. E sem divulgação, sem nada, assim, sem. Só falando assim, gente, vai ter. Né? E as coisas foram caminhando, fui ativando as outras ações, né? E tá indo, assim, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, se eu pudesse me definir, eu me definiria como movimento, né? A minha palavra seria movimento. Eu acho que o movimento te leva aonde você tem que chegar. Exatamente. Até porque a oração não é muito conhecida, né? Oração, né? A gente ora, mas tem que agir também, né? E Uhum. no movimento nós encontramos o destino, o propósito, é manifesto quando você faz sua parte. Minha mãe morreu, falou uma frase que agora não tem como, jamais vou esquecer, né? Deus não vai fazer nada daquilo que você mesmo pode fazer. Você pode estudar, você pode se matricular para tirar uma habilitação, você pode ir aprender inglês. Então vai. O que você não consegue, ele vai mover céus e terra. Você não consegue comprar um carro, ele vai dar o jeito de você ter o carro. Você não consegue ir para outro país, ele vai abrir a porta. A partir da ação que você tem. Né? Então, se você pode participar de um lugar onde existe transmissão de conhecimento, informação, ativações mentais, emocionais, participe. Para que você desenvolva e outras pessoas vão te ajudar nesse processo. Igual eu comecei a movimentar, as pessoas começaram a vir. Vai É isso, vai chegando, né? chegando. E chega uma hora que você nem faz. Muito movimento. Você marca a data e lugar, é aqui, gente, vai lá. Aí as pessoas vão, né? E é para elas. Não é, vai ter que aparecer uma imagem, uma cara, beleza, mas não é sobre a pessoa. Não se iluda, não é sobre a pessoa. É sobre o que acontece ali naquele lugar. Acredito sim que Deus levanta algumas pessoas, alguns nomes, igual a gente estava falando de uma conferência legal que vai ter no Rio, né? Isso. De alguém que é uma referência. Isso acontece, mas quantas pessoas são ativadas naquele lugar? Sim. Quanta esperança não é produzida ali naquele lugar? Quantas pessoas não foram curadas? Né? Então, por alguém, Deus vai usar algumas pessoas e tá tudo bem. Só que nunca é sobre elas. Né? Igual você falou do Thiago Brunet, que eu também gosto muito, leio muitos livros dele, né? Não é sobre ele, é o que eu aprendi na leitura que eu Isso. tive, entende? Então, existem nomes e imagens, existem, mas é sobre o que você consegue fazer com aquilo, né? E volta sobre o ser, sempre vai ser, né? Deus usa algumas pessoas, pega esse caminho, vai mesmo, aproveita e seja, né? Que com certeza Deus não te criou para uma vida de fracasso, de derrota, para uma vida de frustrações, de desilusões, de traições, apesar que a gente não está isento disso, né? A gente Sim. vai passar mesmo. Ele já deixou avisado, vocês vão ter aflições. Ele poderia ter falado, né, doutora Ina? Você vai ter uma aflição só. É só uma. Que delícia! Não, não, mas ele falou já, né? E é literal, aflições. Então você vai ter bombardeio emocional, mental, matrimonial, profissional, tudo ao mesmo tempo. Dores, E né? ele já Sim. falou que ia ser assim. Acabou. Tá tudo bem. Agora você precisa, em movimento, se conectar para que todas essas áreas sejam organizadas. Nada
vai estar tudo bem sempre. Até porque ele conhece a obra-prima que ele tem, né, do ser É, humano. Se deixar o ser humano é. quietinho, ele vai só comer e engordar. É verdade, e dormindo. E dormir. É verdade, as obras da carne elas já saem da gente, né? Sem Nossa! esforço. Agora produzir mansidão, domínio próprio, longanimidade. Jesus pra mim é muito difícil. A longanimidade é mais difícil pra mim. É, Nossa, eu tenho muito. Meu pavio é meio curto, assim, né? E aí Deus fala assim, não, eu vou colocar essa pessoa aqui pra te atazanar. você evoluir como gente, como você Olha, vou é. te atazanar. Então, os frutos do Espírito, eles vêm com muito esforço. Da carne, não. A gente faz sem perceber que tá fazendo, né? É, e se a gente não tiver essas aflições, é o tal de água bateu na bunda e vai andar, né? É, É, a gente não caminhava, não. não caminhava, não. E Deus vai colocar a gente em situações, né? É para movimentar, né? E aquilo ali vai te dando experiências, porque o ser humano ele acaba é, gravando. Teve uma experiência, ele teve uma reação. Quando é uma experiência semelhante, ou ele já sabe resolver aquele problema ali, Aham. porque ele já conecta ali com aquilo que ele aprendeu e já sai. Exato. Né? Você falou a palavra conecta, né? Uma palavra É, que é uma palavra que tá conecta. em tudo, você É, entende? E o que Jesus veio fazer? Estabelecer conexão entre nós e Deus, que havia se perdido. Né? Então, essa palavra conecta, ela é muito cristã. Né? Apesar do mundo não entender, e que bom que não entenda, que é para ir lá para aprender, né? é, Para ir lá para entender, ter essa compreensão que é algo espiritual, né, do ser, né? E aí você vai ser conectado, né? E é muito bacana, porque a gente conhece pessoas que provavelmente no dia a dia, na rotina, a gente não conheceria, não teria esses acessos, né? Igual no Empreendedores, a gente levou gente lá que para você conseguir um horário para falar é difícil, né? E tá ali naquele ambiente aprendendo, mesmo que você não consiga falar depois, né, uhum, da pílula ali de informação, você ouviu, ouviu conheceu, em e algum grau adquiriu você... conhecimento Exatamente, ali, né? gratuito ainda, né? É, É, verdade. e é sobre o ser, sempre será sobre o ser, né? E as ações elas são categorizadas justamente porque a sociedade ela é dividida em setores, né? Então a gente, por direção de Deus mesmo, a gente vai conectar esses setores a princípios, no meu caso, carregam princípios bíblicos, né? Serão sobre esses princípios, sobre esses valores que acabam gerando bons frutos, né? Para quem segue eles. Não é só para, né? A lei da semeadura não é só para quem é crente ou cristão, é para todo mundo, Sim. né? Os princípios, eles voltam independente se você crê em Deus ou não, né? Porque fulano é ímpio e prosperou, porque o princípio dele tá certo, ele tá semeando certo, não tá no imposto de renda, né? Tá tudo ok, É, não pode deixar de não semear, né? pode, Às não vezes semeou, pode. semeou e depois cansou, fica só na colheita e a colheita acaba, né? É isso aí. E sempre será sobre o ser. Sempre será sobre o ser. Porque depois que eu passei pela depressão, e é interessante, né, doutora? Porque quando a gente vai para, ou Deus nos leva, não sei, falar as nossas escolhas, e permissão dele também, acho que é uma junção dessas situações, e a gente vai para esse lugar, né, para esse deserto, ele fala muito sobre É deserto, né? muita dor, né? Muita dor, e você revê muita coisa, né? Se a gente olhar para a árvore lá fora, né, hoje, ela tá dando sombra, tá com folha verde, dependendo tá dando fruto. Mas existe um período do ano, do inverno, que ela não tem nada disso. Você passa e você vê os galhos tudo quebrado, torto lá. O que acontece no inverno? A energia que ela usava para dar fruto, para embelezar, para dar cor e fazer sombra, ela volta para a raiz. Para viver. Uhum. Ela se organiza para ser mais forte. Porque vai chegar outra estação e ela vai dar mais sombra, vai dar mais fruto e vai ser mais colorida ainda. Não sei qual inverno que você está passando, mas você vai chegar na próxima estação. Se organize. Aceite o inverno, passe por ele. Olhe os galinhos quebrados, né? Nossa, orgulho. Nossa, arrogância. Vixe, tem um negócio de mentira aqui. Nossa, eu sou corrupto ali, né? Tira isso, porque vai chegar a próxima estação onde você vai produzir muitos frutos. E vai ser uma árvore sombrosa, né? Muitos virão para sua sombra. Você vai ser bênção na vida de muita gente. Resposta para muitas vidas.
mas aceite o inverno e se organize e crie essa força para dentro. Se você é organizado internamente e tem uma força interna em Deus, externamente ninguém para não. Você vai mesmo com ousadia, sem medo e com a paz. Sempre com a paz. Isso mesmo. Ô, Guto, me fala assim. Eu sei que você faz todo esse movimento, mas quem é que. Porque você não nasceu com isso, né? Quem é que estimulou? Quem é que te deu o start? Olha, eu vou fazer isso. Eu aprendi com alguém. Quem foi seu espelho? Ó, comecei na presbiteriana, eu tive. Eu vou contar essa história Vai aqui. de novo. Na Nossa, eu tive presbiteriana. muita disciplina. Porque desde criancinha eu queria juntar as pessoas. E Ah, a, isso. aí a presbiteriana não me permitia, por causa de, imagina, uma igreja de 500 anos, quem era eu? Né? E aí eu era disciplinado, por quê? Eu comecei a fazer culto de missões. Não podia fazer, né? Não E podia? não, era uma igreja que tem uma outra visão. E eu super respeito, eu tenho parente lá e tá tudo certo. Eles entendem missões, tipo assim, vamos apoiar quem está fazendo. Tá tudo bem também. Só que eu queria fazer. Eu fazia, não pode, não posso fazer aqui dentro. Então, beleza, fui para um açaí, um lugar de uma sorveteria da cidade. Não, mas você é dessa igreja. Ah, então eu vou ter que ser dessa igreja, gente. Então, para que não tá me Sim, não tá me cabendo. cabendo. Porque desde ali, aí eu fui para a faculdade de marketing, que foi a segunda que eu fiz, segunda graduação. E ali eu fui trabalhar com a Ana. Nossa, e eu via ela Que junto, ano? a Ana Valadão, Ana Paula, do Ah, Jardim nossa, Trono. simples esse menino, assim, né? Com a Foi Ana. Deus, não é? Olha como Deus é bom, né? Deus, ele conecta mesmo. E a minha criatividade tinha sido paralisada pela ambiência. Ó, o negócio do ambiente aí, né? A Provérbios fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. E aí eu me retirei de um ambiente, né, não da presbiteriana é uma benção, mas assim, de pessoas, Uhum. né, que me paralisavam, que não regavam a árvore. Então não dava fruto. Porque eu falava assim, não, isso aqui Ah, não não vou é poder pra mim, fazer. não é Ah, pra não vou poder mim, não é pra fazer. mim, não sou capaz. E realmente, gente, não é, depende de Deus. E quando eu fui trabalhar com a Ana, e eu vi ela, você sentava na mesa assim pra fazer reunião de criação, gente, ela marcava 200 eventos assim. Ó, isso aqui é de criança, isso aqui é de mulher, isso aqui é de música, isso aqui é pra Israel, isso aqui sabe? E Uhum. vários movimentos, e cada movimento com uma intencionalidade, que é uma palavra que eu também aprendi ali. Mesmo não Uhum. sendo na época da Lagoinha, mesmo não sendo de lá daquele contexto que eu soltei, deixei a presteriana, não tem muito tempo, né? Tem pouco tempo. Mesmo sendo daquele contexto, aquilo me contagiou. Aquela pessoa visionária, né? Ousada, assim, caraca, eu quero isso pra minha vida. Eu posso. E se você já viu ela pessoalmente, Não, não, é não. baixinha assim, ó, você olha assim, sozinho, Uma tampinha. como é que pode, né? Você não precisa, é Deus mesmo quem faz as coisas. E aí eu comecei a orar, assim, A grandiosidade não tá no tamanho, é no ser, tá vendo? exatamente, Olha o é no que que a ser, gente tava falando. exatamente. E ali eu aprendi muita coisa, sobre eventos principalmente, né? Como organizar, produzir um evento. Mesmo sendo da área da comunicação, evento e comunicação eles se casam, mas eles são distintos, Diferente. exatamente, são diferentes. A minha especialização seria para palestras. E eu que nunca fiz, tinha feito evento nenhum, eu sei que isso é diferente É mesmo. muito diferente. Não dá, na publicidade, eu não aprendo de um rider técnico, eu não aprendo sobre par de LED, sobre movie, sobre cabo, sobre tomada, essa tomada não serve para aquilo, câmera, luz. Até aprendo alguma coisa, mas assim, não tanto quanto o evento. O evento, acho que hoje em dia tem, né? Talvez esteja desinformado. Deve-se ter um curso só para eventos. Eu acho que não tem, não. Vamos fazer muito. Você já ouviu, Não, eu acho que É não, muito não difícil. existe. É Gente, é só, muito difícil. é só um cara que eu vi, aquele que fez a luta do Popó com. Esqueci o nome do cara lá. Que, que tá começando a querer ensinar sobre evento. É a única pessoa que eu vi É até muito hoje. difícil. Logística, Uhum. montagem, Eu esqueci lugar. o nome dele agora. Ou, a gente fez lá no shopping, terça-feira. 6:30 da tarde que o shopping falou que a tomada era 220. E eu com música, luz, tudo Tudo 110. para E dez. 110. 6:20, foi 27 horas.
Gente, é cada coisa. As pessoas chegam lá, né, doutora Nina? Né, Tá tudo doutor? pronto? Vê funcionando, fala assim, nossa, que bonito, parabéns. Assim, parabéns, você vê Você não como é. sabe tanto que tava o sufoco Você aqui não sabe como é que antes. tá meu coração aqui. Quase que me dá um infarto, gente, porque Tudo tem imprevisto, né? Tudo tem Nossa, uma coisa evento. Já aconteceu de marcar e chegar no dia a pessoa não conseguir estar. E aí você tem que falar assim, o que que eu faço agora? Como é que eu não. explico que a pessoa teve imprevisto? A galera não entende, né? É difícil. Então, assim, é, evento é muito difícil. E foi lá, né, com ela que eu aprendi, né, como ter um jogo de cintura, como ter mais profissionalismo dentro da realidade que tá, sem fazer loucura, Uhum. né? Tá, mesmo que eu tenha essa realidade hoje para esse evento aqui, tem que ser a excelência que eu consegui. Não é de qualquer jeito também, né? Ah, esse foi o melhor que eu consegui dentro do contexto que eu Dentro das estou. minhas Isso, possibilidades, sem fazer loucuras. Então vamos fazer. você vai aparecer só para pôr a água aí, vamos. Depois a gente corta. E aí foi com ela que eu tive essa vivência. Depois eu assessorei ela mais na estrada, né? Em alguns shows, né? Participei de produções de muita relevância, né? Hoje em dia eu tenho medo de fazer evento? Tenho, morro de medo. Tem até. Não tem como não ter Não medo, tem você não sabe como. como vai ser a Exatamente. É reação, sempre muito. porque tem uma Não sei o que vai pecinha-chave. acontecer. Tem uma pecinha-chave ali, o ser humano. Exatamente. E estruturas, né? Mas assim, hoje em dia o Connect ele só acontece em lugares fechados, né? Porque já fiz eventos musicais em lugares abertos. Meu Deus, chove no dia. Como é que eu vou Hum. controlar a previsão do tempo? Como é que eu vou controlar Uhum. o céu? Não existe, né? E Listo. é muito difícil. Então, assim, você que quer uma dica para eventos, gente, comece fazendo em lugar pequeno, né, em lugar coberto. Se você é de alguma igreja, pede parceria para a igreja, faz ali alguma coisa e vá, né, se preparando. Aprendendo, né? Isso. Para Do ser que você grande. já chegar num shopping, já chegar num lugar e já marcar uma reunião e já querer fazer. Não, calma, vai Devia ter me devagar. falado isso antes, né? Cansa. Mas aí é diferente. Deus te deu a direção, você foi e fez, tá tudo bem. Fui e fiz. É, mas tem gente que Doidinha não de tem essa tudo. direção e tem vontade. E tá tudo bem se querer fazer também. Só que vai devagar, né? Quando Deus manda a direção, minha mãe morreu falando uma frase que é muito legal também. Ele aponta, ele paga a conta. Acabou. Vai ser ali, vai ser com esse nome, vai ser esse dia. Fica tranquilo, nem que for no último minuto, vai dar certo. Mas se Deus não te deu uma direção e você quer fazer, tem um versículo, né? Hebreus. Porque dele, por a interjeição de obediência. Então, primeiro eu obedeço. E para ele, eu quero agradar você. Porque dele, por ele e para ele. Então, em obediência e porque eu quero agradar, eu faço. Ah, qual que tá certo? Os dois. O versículo já tá falando para você, por e para. É muito engraçado, curioso, quando você traduz para inglês, para espanhol, é do mesmo jeito. Primeiro você obedece, depois você faz porque você quer. Então, às vezes a direção vem por obediência, mas você pode fazer para Deus ou para alguém que você queira um evento. Você pode, mas primeiro entenda: Deus mandou fazer, é por Ele? Sim, é por Ele. Então eu vou obedecer. E para Ele também. Aí eu vou enfeitando, eu vou colocando uma coisinha a mais, né? Mas primeiro por, depois para. Né? Então ali eu aprendi. Eu falo que ali com a Ana foram anos assim, de uma faculdade de eventos que eu não tive, Você né? não teve. É, Foi foi com como ela. se fosse uma Foi. especialização Ah, foi com pós-faculdade ali. certeza, com toda certeza. Nossa, era cada, né, que ano enchia o Expo Minas, 13 mil pessoas. Gente, era uma loucura. Ainda é evento, sempre vai ser evento, uma loucura mesmo, né? É, evento. É, é, Evento é evento, é. gente. Tá Evento é preparado. movimento. É, É movimento. Tá movimento. preparado para o imprevisível a todo É. momento, não E é? eles traz muitos resultados, né? Apesar do desgaste, igual você passou a experiência. Um evento de 2 horas, são meses. Meses, eu e o Rafa, nós ficamos de novembro a junho. Aconteceu o evento dia 10 de junho. Olha para você ver tanto de tempo. E nos últimos dias a gente saía 7 horas da manhã, chegava 1 hora da manhã em casa. Uma loucura, eu e o Rafa. É, Nós esses, dois fomos. esses conectas que estão acontecendo agora, eles estão programados desde abril.
Pois é. E já está programada a nossa agenda até fevereiro, na cidade. Porque começa em Uberaba, não vou começar por aqui, mas vai andar por Minas, Aí né? começa Isso, outras cidades começa ver, outras outra pessoa cidades. chamar, outro, Aham. um vem. Algumas eu mesmo tive a direção por ele, aí eu entrei em contato, fiz contato, alguns contatos eu já tinha, e outras vieram. Aí eu coloquei em oração, tudo, né? Até sentir a paz, que Sim, é a o chancela, que né? te Exato, direciona, isso, né? que faz ter a ação, né? Então tá bom. Então a gente vai para essas cidades aqui. Estabelece as datas, né? Porque tudo na vida, tudo com Deus também é estabelecido. Você tem que colocar na mesa, ó, ei, mundo real, mundo espiritual, ó, dia tal vai acontecer isso aqui. E aí você mesmo, mentalmente, espiritualmente, você vai trabalhando em ações diárias para aquele dia, né? Então é óbvio que eu não faço nada sozinho, tem, né, cada um ali ajudando da forma que pode. Aí chega a doutora Ina com informação de saúde. Eu falei assim, nossa, graças a Deus, porque eu tava orando aqui Uberaba para conectar, né, com alguém da saúde que tivesse, né, caminhasse, transicionasse bem, né, nessa área, né, e as coisas elas vão juntando, Sim, conectando, né, para aquilo que Deus mesmo estabeleceu. Às vezes fala assim, qual é o seu papel? Meu papel é obedecer. Eu obedeço, uso a parte da publicidade, de marketing, experiência em eventos, comunicação. Vamos lá. Vem, gente, vamos participar aqui do negócio. Não sei o quê. é isso E aí a mesmo. gente vai encontrando outros facilitadores, né? Facilitador é uma palavra que eu gosto bastante também, né? Eu gosto. Mas hoje é mais obediente mesmo do que qualquer outro termo. E entendendo que é sempre sobre todo mundo. Todo mundo que está no auditório, na produção, todo mundo tem que ser de alguma forma atingido, né? Eu gosto da palavra ativado. Eu não gosto da palavra motivação, porque a motivação, eu tô te dando motivo. Agora, quando você é ativo, né? Quando você é uma pessoa que tem iniciativa em qualquer coisa, aí pronto. Você vai fazer, você vai produzir, realizar, né? Você não vai ficar só, você não vai ser só um telespectador, você vai ser o protagonista, né? Isso. Da sua trajetória, da sua história. Onde quer, Lembrando que a maior estrela da sua vida sempre é vai ser. você. E Jesus, né? É, Isso. não dá o lugar, porque muitas vezes as pessoas dão lugar para outra pessoa, né? Não Exatamente. faça isso. Não, faça isso não. Seja protagonista, não fique na sombra de ninguém. Brilhe. É isso mesmo. Vocês viram como o assunto é gostoso com esse menino aqui? Vamos falar menino que é Obrigado! bobinho demais, né? Com esse menino aqui, trazendo grandes oportunidades para a nossa cidade. Vocês vão ouvir falar muito dele, Amém, em porque nome de Jesus. ele quer transitar em todos os ambientes. É uma pessoa agradável que tem muito conhecimento e trazendo esse movimento aqui para Uberaba. Para você que quer seguir ele aí, ó, no Instagram, como que é, Pelo amor de Guto? Deus, @, Guto Marcondes com dois T. Mas não é numerologia não, tá? Eu fui usar com um T só, aí tem um cara, um fotógrafo. Aí eu tenho que divulgar ele sempre, né? Porque É, senão a pessoa vai seguir o Guto errado. Gente, é com dois T. O outro é um fotógrafo. Eu cheguei a entrar em contato. Eu falei assim, ô, me passa aí esse arroba. Não, então é com dois T, tá? O outro é um fotógrafo de São Paulo, também Guto Marcondes, também da área da mídia aí. eu acho que eu conheço ele. É É, um evangélico eu também? não sei Ou se ele é não? evangélico, mas ele faz fotografia para igrejas. Faz. E Uhum. cantores. É, Hum, Guto Marcondes. Mas o meu é com dois T. Qualquer rede. YouTube, TikTok, Instagram, TikTok. Instagram, tudo com dois T. Porque aí já tem esse daí que é fotógrafo. Então sigam lá, Guto Marcondes. E para você que também acompanha o Guto e quer conhecer um pouquinho mais, siga a gente aqui do Vitrine Social e Saúde. Para você que tem intenção de colocar a sua marca em mais evidência, para que você possa estar aí anunciando, nós temos aqui um lugarzinho perfeito para você também estar trabalhando e colocando a sua marca em evidência. Muito mais do que isso, um breve abraço. Até logo para você e nós traremos mais coisas aqui para interagir com você. Muito obrigada e até lá. Olha, e para a pessoa que vem aqui
fazer assim, prestigiar a gente, conversar com a gente. Eu dou sempre aquela lembrancinha, né? Pra você. Pode palma aí, gente. Ah, Pode gostei bater palma. demais. Eu vou abrir já aqui, pra quem tá curioso. Você vai dar conta de abrir, Guto? Vou dar meu jeito aqui. Eu vou conectar com esse laço. Ele vai se soltar. Aí, Aê! Vitrine. Esse QR Code aqui, eu vou ler depois. Depois Gente, você lê. olha só. Onde que eu tô? Aqui ou ali? Você tá aqui. Aqui? Aí, é melhor tirar, né? Pode tirar. Olha só. Eu amo café aqui em Minas, né? Eu Vamos tomar um cafezinho? Eu tava com você, com o Dr. Elias, em Rio Preto. Eu falei assim, vamos marcar uma reunião? Aqui vocês falam assim, vamos tomar um café? Aí eu já entendi. Não, eu tomar um café. É uma reunião. Vou colocar na mochila, que eu levo pra todo lugar, e vou ficar tomando cafezinho. Vamos, gente, conversado conecta. Vamos, aí, ó, tá vendo? Obrigado, eu gostei demais, viu? Obrigada a você, querido. Obrigada por ter vindo aqui. Para nós é um prestígio.